Você pode sentar, querido. Esse é o pedido que eu estou fazendo nesse mês e compartilho com você. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Sabe o que quer dizer? Eu não posso sair decretando o que eu quero. Eu não posso sair falando aquilo que eu acho, o que eu sinto. Decreto é o que vem da parte de Deus, como justo juiz e soberano. E quando o Senhor me ensina os caminhos, as maneiras do decreto dele, eu vou decretar até ver o fim dos meus inimigos, até ver o fim das maldições e ver se cumprindo a promessa de Deus na minha vida. Isso é o que eu quero para esse mês, para a minha vida, e eu profetizo para a sua vida também. Que o Senhor te dê palavras-chave, palavras que vão no mundo espiritual abrir acessos que não existiam e fechar na porta do inimigo todo o acesso que ele tinha na tua casa, na tua família. Eu posso ouvir amém em nome de Jesus? Hoje é dia 4 de junho de 2023, só fazendo um resumo da nossa manhã e daquilo que nós vamos viver. Hoje é 15 de Sivan de 5.783. Pelo calendário natural, nós vimos de manhã os segredos desse mês. Um mês tem um nome, e todo nome fala de uma identidade. Identidade fala da característica, fala daquilo que faz aquilo ser único. Identidade é o que nos diferencia dos outros. Por que esse mês é diferente dos outros? Porque ele tem uma identidade. A identidade de junho é ligada a um espírito chamado Juno. O nome Junho foi dado em homenagem a uma deusa chamada Juno. É uma deusa que provoca ciúme, uma deusa que provoca confusão, que provoca contendas, que provoca guerras e disputas. Então tome cuidado nesse mês com esse tipo de coisa. Porque o inimigo vai fazer de tudo para você ter ciúme de qualquer coisa. Até do banco que você senta na igreja. Você chegou, a pessoa está ali, você fala, é meu banco. Não, o banco não é seu, o banco é nosso. Porque o pai não é seu, o pai é nosso. E o pão também não é seu, é nosso. Posso ouvir amém? Então é assim que Jesus ensinou. Sair das confusões, das discussões bestas. Esse é o mês de extremos. É o mês que você vai acordar, vai estar 8 graus, na hora do almoço vai estar 30. E quando chegar no fim do dia, está 19, 12, 10. É um mês de extremos. No dia 21 desse mês, vamos ter o dia mais escuro do ano, o dia mais curto do ano. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque no meio disso o Senhor vai nos dar luz. No calendário tanto natural quanto espiritual, nós aprendemos na nossa consagração que esse é um mês marcado por extremos. Então seja extremamente radical em amar, seja extremamente radical em ser alegre, seja extremamente radical em ser bondoso, ser benigno, seja extremamente radical em ser paciente, seja extremamente radical em ser misericordioso, em ser servo, em fazer tudo para ser parecido com Jesus. Posso ouvir amém? Vamos ser extremistas mesmo. Eu quero ser parecido com Jesus. Uma das coisas que eu profetizei nessa manhã, eu quero trazer a memória de quem recebeu e já ativar em você. E repetindo o que o nosso pastor diz, em qualquer momento você pode ofertar. Se você não congrega aqui, não dizime aqui, mas pode ofertar, tá? Então vamos profetizar um pouquinho. Esse é o mês que o Senhor nos dará memória das visões antigas para ativar a fé que precisamos para vencermos. Como assim, Maurício? A minha última guerra que eu venci me deu combustível para eu vencer a próxima. Deixa eu tentar te mostrar. Os discípulos tinham acabado de sair daquela multiplicação de pães e peixes. Jesus manda eles para o barco. E aí me lembrei muito do Aparecido hoje de manhã, que o pessoal lá em São Paulo estava cantando no barco para lá e para cá. Fiquei lembrando do pessoal, foi muito boa aquilo. Eu até tentei dançar igual, mas não consigo. Só o Aparecido faz isso. Mas quando os discípulos estão no meio daquela tempestade, Jesus acalma a tempestade e depois Jesus pergunta, cara, você não lembra do milagre dos 5 pães e dos 2 peixinhos? Quantos cestos sobraram? O que Jesus estava ensinando ali é um código, diga código. É uma chave de acesso. O meu último milagre traz palavra e poder para eu ter fé para o próximo. Então é o que o Senhor está trazendo à memória, Ele já te deu vitória. Ele deu vitória uma vez para a sua família. Quem já viu algum milagre na sua família? Quem já foi salvo? Alguém já foi liberto na tua casa? Deus pode fazer de novo e pode fazer mais. Nesse mês Deus vai dar discernimento para nós desconectarmos do quê? Das coisas que nos prendiam, das memórias ruins, das pessoas que nos sugavam e nos dar novas conexões para não sermos mais enganados. Eu e você precisamos disso. Nesse mês o Senhor vai aumentar nossa fé para irmos além dos limites. Diga, eu vou romper.
Eu vou romper com a estagnação, eu vou romper com toda a paralisia. Nesse mês, Deus vai nos dar novos pensamentos e planos estratégicos. Põe a mão na tua cabeça, diz: eu recebo ideias criativas para a minha família, para o meu negócio, para o meu estudo, para o meu chamado, para o meu ministério. Em nome de Jesus, nesse mês o Senhor te dá renovo de forças para você não ficar paralisado, mas avançar de glória em glória. Nesse mês Deus aumenta a sua criatividade e aumenta o seu alcance. Você ir até aqui, o Senhor está dizendo: você vai além, você vai romper. Ele mesmo te dá combustível espiritual para você acelerar seus projetos. Projetos que estão parados há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. O Senhor está dizendo: eu estou dando o poder de aceleração. Eu te dou habilidade, te dou discernimento. Pegue as ondas do Espírito que te levam além, e Deus te dá uma nova medida de amor. Ele te batiza com mais amor pela sua família. Diga: eu recebo. Você não entendeu, isso é uma profecia. É o resumo das profecias. Tem mais, está lá no canal do YouTube de manhã, foi o que eu falei. Consagração, junho 2023, você pode entrar lá e ver. Nós estamos no mês de transbordar o quê? A autoridade do reino. E aí começa o nosso problema. Quem aqui nunca teve problema com a autoridade? Quem aqui nunca ficou chateado com os pais? Quem aqui nunca ficou chateado com o professor, com o pastor, com o líder, com o patrão, com o policial, com o marronzinho na rua? Todos nós tivemos problema com a autoridade. Todos nós já fomos abusados por uma autoridade. Seja moralmente, emocionalmente, alguns até de outro jeito, não quero falar disso hoje. Vem para o imersão que a gente resolve. Jesus vai estar aqui e ele resolve o seu problema. Mas todos nós fomos testados em algum nível de autoridade. E muitos de nós não gostamos dessa palavra que diz: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. E aí é duro de você falar: cara, mas Deus instituiu o Hitler? Para pensar. Foi Deus que pôs aquele cara lá no poder. E a gente vai entender um pouco sobre isso nos próximos minutos. Pai querido, fala com a gente e nos ajude a ativar o nosso nível de autoridade que o Senhor tem para nós. Nos ajude a quebrar estereótipos errados de autoridade e receber direto do teu trono a autoridade que nos cabe nessa terra, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Ativando a autoridade, é o nome da nossa mensagem. Para os ansiosos, essa mensagem tem 5 pontos, e eu prometo para você que não vão ser 5 pontos longos, tá? Mas quantos pontos tem essa mensagem? 5 pontos. Primeiro ponto da nossa mensagem, já indo direto ao assunto. No céu, Deus estabeleceu um padrão. O padrão do céu era muito simples. Deus é Deus e o resto é criatura. Deus estabeleceu que ele mandava e os outros obedeciam. Deus estabeleceu que o governo vinha dele, que a responsabilidade era dele, então tudo é dele, por ele e para ele. Eu posso ouvir amém? Porém, um dia, um ser criado chamado querubim resolveu ir e dar uma zicada com a autoridade de Deus. E o que ele faz? Ele começa a discutir com o próprio Deus? Não. Ele faz uma rebelião. Ele começa a falar com um, com outro, com um anjo, chama um serafim, chama um querubim. Começa a dizer: Deus, por que ele manda? Quem é ele para mandar? E ele tenta subir acima do trono de Deus. E ele começa então a criar algo que a gente sabe no que deu. A estrela caída, o anjo caído, junto com um terço do céu. Antes da palavra autoridade aparecer pela primeira vez na Bíblia, houve essa história no céu, onde um ser se levantou contra a autoridade. Isso é relatado por 2 profetas, um deles é Isaías. E Isaías, no capítulo 14, verso 13, diz: tu dizias ao teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte. Qual a conclusão que a gente tira disso aqui? Todas as vezes que eu luto contra a autoridade, você viu quantas vezes está escrito eu aqui?
meu. Ou seja, ou eu me submeto a uma autoridade, ou então eu estou dizendo que o governo é meu. E eu saí do governo de Deus. Porque se toda autoridade é constituída por Deus, como nós já lemos, quando eu me levanto contra qualquer autoridade, eu estou me levantando contra o próprio Deus. E eu estou dizendo que eu sou melhor do que Deus. E eu estou na mesma síndrome de Lúcifer. Eu. Pensa comigo isso aqui. O que foi que aconteceu? Um querubim não quis ficar debaixo da autoridade de Deus. Levou um terço do céu com ele e arregaçou com tudo. Qual que é o nosso primeiro ponto? No céu Deus estabeleceu um padrão. Qual foi o padrão que Deus estabeleceu? Diga, autoridade. Toda autoridade vem com responsabilidade. Não creio eu que biblicamente você possa falar, pregar, ensinar sobre autoridade sem falar sobre responsabilidade. Quando Deus te coloca como autoridade sobre os teus filhos, antes dele te dar autoridade, ele te dá uma responsabilidade. Quem está comigo? A autoridade dos pais vem pela responsabilidade que eles têm de cuidar de nós. Quem está comigo? Eu vou repetir, a autoridade dos pais vem porque eles receberam uma responsabilidade de cuidar de nós. Então, eles têm autoridade para cuidar daquilo que lhes é responsabilidade. Lá em Romanos 13 diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesmo condenação. A palavra autoridade aparece pela primeira vez na Bíblia. Alguém sabe quando? Alguém teve curiosidade de estudar sobre autoridade desde de manhã? Ou os que já sabiam, como o Vitinho, que deu spoiler essa semana para alguém, olha, esse mês é o mês da autoridade. Aí o Benjamin, não me conte, não quero saber, estou esperando a consagração. Aí fica aquele negócio de amigo, né? Mas, a primeira vez que Deus fala sobre a palavra autoridade, ele fala desse princípio bíblico. E ele dá essa autoridade, sabe para quem? Para José. Depois de José ter sido vendido como escravo pelos irmãos, depois injustamente preso, ele passa um tempo e ele, através do dom profético e o dom de sabedoria e administração, ele é promovido. E no capítulo 41, verso 41 de Gênesis diz, disse mais Faraó a José, vês que te faço o quê? Eis que eu te constituo, eis que eu te faço, como é que é? Autoridade sobre toda a terra do Egito. A palavra autoridade, então, pela primeira vez na Bíblia, eu gosto das primeiras vezes que aparece, porque ela traz o fundamento do que é aquilo. O princípio do primeiro. A primeira vez que a autoridade aparece com um cara que foi totalmente injustiçado, mas nunca se levantou contra a autoridade. Ele nunca se levantou contra a Patifa, a mulher do Potifar. Ele nunca se levantou contra o carcereiro. Ele nunca se levantou contra ninguém. E ele aceitou as autoridades mais abusivas que existiam. Seus irmãos que o venderam. A mulher do Potifar que dava em cima dele e injustamente o acusou. E ele nunca foi lá dizer, foi ela. Ele aceitou ficar preso. Então, quando aparece a primeira vez a palavra autoridade, pasmem, é a palavra Natã. E Natã quer dizer, sabe o quê? Dar, pôr, estabelecer, garantir, permitir, atribuir, empregar, devotar, consagrar, dedicar. Em outras palavras, a autoridade é um presente e uma garantia. Faraó, um cara muito inteligente, falou, eu vou te dar como presente para toda a terra do Egito. E você vai ter a responsabilidade de administrar todos os recursos para que eles continuem tendo sustento. Aí chega no Novo Testamento, Deus diz o seguinte, eu dei para a igreja, é a mesma expressão no hebraico, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Eu dei para a igreja, diga, a autoridade é um presente de Deus.
Quem consegue entender isso aqui? Já começa a desmontar na nossa cabeça, e desculpe o termo chulo que eu vou usar, mas a autoridade não é um babaca que manda em você, mas a autoridade é alguém que tem responsabilidade e foi dado por Deus como um presente para te garantir, te proteger, te prover, te sustentar e te enviar. Isso é autoridade. A palavra autoridade vem de uma raiz, autor. Autoridade. Isso quer dizer, aponta para a responsabilidade. O autor da vida criou um sistema de responsabilidade. Eu vou repetir. O autor da vida, Romanos capítulo 13, diz que toda autoridade vem de Deus. Então vamos ler isso diferente. O Deus Criador, o autor da vida, criou um sistema de responsabilidade onde ele incumbe pessoas de cuidarem das outras. Porque desde o início, Deus nos fez responsáveis. Lá no Éden, Deus chegou para Adão e para Eva e falou, está aqui o jardim, vão e multipliquem. Olha para o seu vizinho e diga, Deus te deu autoridade para multiplicar sementes. Ainda que o que você tenha na sua mão seja pouco, Deus te deu autoridade para fazer isso virar muito. E como que eu faço o pouco virar muito? Sendo fiel no pouco. E então eu vou ter muito. Quem está comigo? Números capítulo 27, verso 20. Fala do quê? Quando Josué foi receber a autoridade de Moisés. Moisés tinha que passar o cajado. Falou, chegou a hora, Deus mandou passar. Põe sobre ele, Deus falando com Moisés, o que ele tinha que fazer com Josué. Põe sobre ele a tua autoridade. Ou seja, pega a responsabilidade que você tem, passa para esse cara. Para que lhe obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. A palavra aqui já não é mais Natã. A palavra aqui é Hod. Diga Hod. Hod quer dizer esplendor, majestade e vigor. Toda autoridade tem um esplendor. Toda autoridade tem uma majestade e um vigor. Quem aqui lembra da autoridade do chinelo da mãe? Da cinta da mãe. Quem é que lembra da autoridade dos olhos da mãe e do pai? Você fala, eu me lasquei. Você fala, meu Deus, chegou a autoridade no lugar. Lá em Marcos capítulo 6, verso 7, Jesus chama os 12 e passa a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes o quê? Sobre o quê? Peraí. Eu amo a vingança de Deus. Os demônios, na verdade, os anjos que caíram, os que queriam estar acima do trono de Deus, Deus vira e fala, agora filhos, vocês foram subjugados muito tempo, vocês foram escravos, vocês já sofreram, agora eu vou dar uma responsabilidade para vocês. Comece a humilhar a Satanás. Oh, nice. Comece, eu dou autoridade para vocês, eu dou majestade, eu dou glória, eu dou responsabilidade de você entrar num lugar e mudar a atmosfera. Atmosfera de ódio, você entra com amor. Atmosfera de briga, você entra com paz. Atmosfera, seja lá do que for, o Rei Eterno mora dentro de você e você tem autoridade. Melhor do que ficar discutindo com as pessoas, só ore. Não entre em discussão humana. Apenas decrete que Deus muda a autoridade do lugar. Sabe quem convence as pessoas? Espírito Santo. Sabe quem convence as pessoas? Espírito Santo. A palavra autoridade aqui é exousia, que quer dizer licença ou permissão, habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que possui ou exercita. A palavra exousia também quer dizer o poder de reger, governar, poder de escolher, liberdade de fazer como quiser. Para pensar. Quando Jesus dá autoridade para os discípulos, ele diz o que eles tinham que fazer, mas não diz como eles tinham que fazer. A religião diz como eu tenho que fazer. Jesus diz para você o que você tem que fazer. Deixa eu tentar explicar. Jesus manda eu amar minha esposa, ele não diz como. Mas ele mandou eu amar minha esposa. Quem está comigo? Eu e você precisamos entender isso aqui. A autoridade tem uma responsabilidade com liberdade de personalizar. De poder pôr do meu jeito. Sabe por quê? O que Deus mais ama não é você ficar fazendo igualzinho, não, é você fazer do seu jeito. Porque Jesus disse, vocês vão fazer as mesmas obras que eu vão fazer? Porque você vai fazer do seu jeito. Você vai fazer o que Deus mandou, mas do jeito que você entendeu que era para fazer. Dentro dos limites que Ele colocou. Isso nos leva ao ponto número 2, entendendo o poder da autoridade. Talvez a melhor explicação que eu possa te dar nesse dia sobre autoridade esteja aqui.
cai um lenço. E o bom é que tem bastante luz para eu achar onde está o lenço. Vou pedir para algum diácono vir aqui me ajudar e pegar o controle remoto que caiu. Certos autores dizem que a autoridade é como um guarda-chuva. Tem a responsabilidade de te proteger. Se você está debaixo da autoridade, pode até chover, mas você está protegido. Se você estiver debaixo da autoridade, pode até ter problema, mas você está guardado. Deus nos coloca debaixo de autoridade para podermos aprender a exercer a autoridade sobre. Deixa eu tentar te explicar. Eu estou debaixo da autoridade de Deus. Deus me dá, então, capacidade de estar sobre e cuidar de alguém. Enquanto eu me submeto aqui, eu recebo autoridade para submeter principados e potestades. Enquanto eu obedeço o Deus eterno, eu consigo receber poder e autoridade para subjugar reinos, para subjugar governos e maldição. Quem está comigo? Enquanto eu e você não aprendermos, obrigado, a viver debaixo de autoridade, eu e você nunca vamos poder exercer a autoridade. A autoridade é algo que você vai conquistando à medida que você se submete à autoridade. Então eu pergunto para você o seguinte: como fazer funcionar o negócio que eu quebrei? Entrega aí para o pessoal da comunicação, por favor, para ver se ressuscita o bicho. Né? O que você pensaria se você visse alguém andando no meio da chuva assim? Cara, é doido. Podia estar se protegendo. Olha para o seu vizinho e diga: qualquer semelhança não é mera coincidência. É você que podia estar protegido de um monte de coisa, mas não quer andar debaixo de autoridade. E no mundo espiritual, anjos, querubins, serafins, quando olham para você se rebelando contra a autoridade, eles fazem assim. Porque você está jogando fora o seu guarda-chuva. A autoridade te protege. Por que Deus quer nos dar autoridade ou exerce autoridade sobre nós? Primeiro, vamos entender por que Deus faz com que a gente nasça debaixo de autoridade. Você nasceu debaixo de uma autoridade. A coisa mais legal que você ouve de um jovem, de um adolescente: eu não pedi para nascer. É verdade ou não é? Eu não nasci para sofrer. Nem vou me fazer de vítima das circunstâncias. Ah, não, isso é música. Alguém liga aí de novo, que o negócio travou aqui também, o negócio está manifestando hoje. Olha para o seu vizinho. Mexeu aí, saiu aqui. Não, numa mexida. Bota de novo o PowerPoint aqui, filho, por favor. Olha para o seu vizinho e diga: ei, você nasceu debaixo de autoridade. Sabe por quê? Para você conquistar a autoridade depois. Porque só sendo aprovado debaixo de uma autoridade, você vai poder exercer autoridade sobre os outros. Quando você rejeita a autoridade, você está renunciando o seu direito de também ser autoridade. Deus coloca autoridade sobre nós para quê? Diga: para proteger. Ah, mas meu pai não me protegeu. O problema é dele, perdeu a chance de proteger alguém muito glorioso. Deus coloca a gente debaixo de autoridade para quê? Para a autoridade cuidar de nós. Ah, o pastor não cuidou de mim. Perdeu a chance de cuidar do próximo profeta, da próxima Débora, do próximo rompedor. Deus nos coloca debaixo da autoridade para quê? Para que a autoridade nos ensine. Ah, fulano não me ensinou nada. Bom, você que é burro que não quis aprender. Fulano não precisa falar nada, você vê. Ah, mas tudo que ele fez foi errado. Já aprendeu o que não fazer. Quantos estão comigo? Mesmo que você esteja debaixo de uma autoridade maluca, você aprende o que você não deve fazer. E Deus coloca a gente debaixo de autoridade para quê? Para nos apontar para o nosso destino. Para isso que serve a autoridade. Pensa num atleta. Todo atleta vencedor, todo atleta campeão tem um técnico. E você concorda comigo que toda vez que você pensar num atleta muito campeão, o técnico dele corre menos que ele, nada menos que ele, faz menos gol que ele, menos cesta que ele, menos ponto que ele, mas sem o técnico ele não chegaria a ser campeão. Quem está comigo? Diga: a autoridade é só um técnico.
que ativa a minha melhor versão. Porque é horrível uma autoridade falar um negócio para você que você fala, eu sou melhor que essa autoridade. Lógico, o papel da autoridade é ativar em você ser melhor do que ele. Por isso que Jesus disse, vocês vão fazer as mesmas obras que eu ainda? Maiores. Uma autoridade é como um mentor, que durante o treinamento parece mais um atormentador do que um mentor. Mas no final, você sabe que sem aquilo tudo, você nunca seria um vencedor. Um mentor, um técnico, uma autoridade, é aquele que na hora que você está pedindo para sair, ele fala, vai! Mais um, mais um, mais um! Você fez mais um, você consegue! Vem no culto! Será que eu estou falando com alguém? Eu sei que você está poupando força para o final. Quando nós saímos da autoridade, o que acontece? Eu estou debaixo da autoridade. Estou protegido. A responsabilidade está aqui, ó. A minha responsabilidade é segura na mão de Deus e vai. Obedece a autoridade, ouve a autoridade. Mas está difícil, mas eu estou aqui. Quando eu falo, estou nem aí para você, autoridade, que se lasque. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Sabe quem te condena? Não é a autoridade. Você mesmo. Você mesmo. Porque se você estiver aqui e a autoridade responsável não cuidar de você, sabe de quem que Deus vai cobrar? Da autoridade. Deus nunca vai cobrar de você se você estiver na posição certa. Pelo contrário, Deus vai te promover. Deus ama dar prova para promover filho. Eu vou repetir aqui, Deus ama dar prova para promover filho. E às vezes uma autoridade é uma prova na nossa vida. Sim ou não? Pensa comigo. O homem que mais impressionou Jesus. Quem foi? Um centurião que fala o seguinte. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. E ele continua e diz, Jesus, o senhor não precisa ir lá. Se o senhor der uma ordem, vai acontecer. E Jesus fica impressionado com esse cara. E Jesus diz o seguinte, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse, ao que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Eu estou desde o começo do ano batendo numa coisa, reino, reino, reino. Essa é a nossa marca, essa é a marca do povo de Deus, reino. Nós queremos crescer sim, mas nos alegramos quando a igreja vizinha cresce, quando uma outra igreja abre, porque é reino. Não tem competição. Eu vou repetir, não tem competição. É reino. Eu não me entristeço quando uma igreja cresce, eu me entristeço quando uma igreja divide. Eu me entristeço quando tem fofoca, eu me entristeço quando um começa a falar mal do outro, isso eu me entristeço. Mas isso nos leva ao ponto 3, autoridade e fé andam juntas. Me diga o tamanho da sua sujeição à autoridade, eu digo o tamanho da sua fé. Jesus falou isso. Eu não vi tamanha fé em Israel. E esse homem tinha entendimento de autoridade. Então diga, autoridade e fé andam juntos. Subir no monte não te dá autoridade e nem aumenta a sua fé. Faz você ficar bem. Você vai fazer um cardio e vai orar no monte. Aí, pastor, é que você nunca foi. Comigo? Quer disputar? Tu vai perder. 12 anos fazendo 100 dias de jejum por ano. Quer mais? 4 anos direto fazendo vigília toda sexta, todo sábado e domingo de manhã para culto de consagração da Assembleia de Deus das Irmãs. 4 anos, faz a conta. Dá mais de 200 vigílias de sexta, 200 vigílias de sábado e mais de 200 consagração em jejum de manhã. Então não disputa não. Eu sou doido. Eu sou radical. Quando era para fumar maconha, eu fumava que nem um sapo. Quando era para cheirar, cheirava que nem um louco. Agora é para ser crente, eu quero ser crente radical. Que se no pecado eu meti o pé na jaca, agora eu quero ser o dono da fazenda da jaca. Quem está comigo? Então, autoridade e fé andam juntas. Quer aumentar a sua fé? Aumenta a sua sujeição à autoridade. Eu vou repetir, quer aumentar a sua fé? Aumenta a sua sujeição à autoridade. Só tem 3 coisas que podem fazer
uma autoridade, ou melhor, duas. O que você faz com a autoridade? Primeiro, obedecer. Segundo, rebelar. Aí a terceira, fingir que não existe, é uma rebelião passiva. A autoridade, ou você obedece ou você se rebela. Ah, não, eu estou fingindo que não existe, é um rebelde. Ou você está alinhado com a autoridade ou você está fora. Deus criou esse princípio. Salmo 91, sabe quando que eu posso dizer o que habita no esconderijo do Altíssimo? Quando eu vou para o esconderijo dele e me submeto ao pastor, à pastora, ao profeta, à mamãe, ao papai, ao líder. Então eu posso dizer, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descanso eu, porque eu confio no meu Deus, e eu digo, meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, o Deus em quem eu confio. Ainda que a autoridade durma, ainda que a autoridade esqueça de orar por mim, mas eu estou alinhado com ela, o Deus que não dorme, está sentado no trono, está intercedendo por mim. O Vantos dormiu, então eu vou orar por ele. Por isso que a Bíblia diz que nós temos um intercessor. Maurício dormiu. Jesus não dorme. Ele está intercedendo por você. Então eu posso estar no esconderijo do Altíssimo. Não adianta falar um mantra. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Está nada, palhaço. Está nada. Alinhe-se à autoridade que você vai estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Olha para José. Quer ser promovido? Sofre um pouquinho primeiro. E se eu estiver alinhado com a autoridade? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Vão tentar me sequestrar, vão tentar me roubar, mas eu não serei atingido. E se me roubarem, vão ter que me restituir. Porque eu estou debaixo de autoridade. Isso me leva ao ponto número 4. Onde começa a autoridade? A autoridade começa em casa. Papai e mamãe. Vovô, vovó, titio, você começa a ser testado em autoridade. 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Deus vai dando guarda-chuva, guarda-chuva, guarda-chuva. Irmãs solteiras, tem até um cântico para vocês. All the single ladies, all the single ladies. Cadê as irmãs solteiras? Cadê as irmãs solteiras? Levante a mão, as irmãs solteiras. Irmãs solteiras, por favor, cuidado para não se colocar debaixo de uma autoridade que não está debaixo da autoridade de Deus. Irmãos sem igreja, os desigrejados, cuidado para não se colocar debaixo de um pastor que não se submete a nenhum pastor. Pensa nisso. Quem que é a sua autoridade? Fulano. E quem é a autoridade dele? Eu não me sujeito ao sujeito que não se sujeita. Quem segura aquele doido? Quem segura aquele maluco? Tem que ter uma autoridade, alguém que é responsável. Vamos aos detalhes. Geralmente, Gerson, vem cá vocês dois, por favor. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu amo as brincadeiras. Porque os dois têm uma estatura bem parecida, fica bom. Porque eu podia pegar uma irmã bem menor que o irmão, você ia falar, está forçando a amizade. Mas não. O que Deus espera de nós, maridos? E o que Deus espera de vocês, mulheres? O texto que nós acabamos de ler, e você viu que eu estou no ponto 4, você que é ansioso, já vamos chegar no 5. Nunca foi tão rápido os pontos. Então, não murmure. Deus entrega... Vem cá, pastor Vanso. Eu vou fazer o papel de Deus. Alguém se incomoda? Se você se incomodar, venha fazer você. E ponha dinheiro na minha conta amanhã, então, em nome de Jesus. Porque Deus me provê. Pastor, então você vai pôr na minha? Não, o pastor Vanso vai. Pastor Vanso é Jesus. Deus cobre Jesus. Jesus cobre o marido. E o marido cobre a esposa. Ele não tem muita dificuldade em cobrir a esposa. Porque Deus botou ele na estatura certa. Agora pense ela cobrindo ele. Quando os papéis são invertidos, fica ridículo. Porque quando você está no meio de uma tempestade, você não anda assim. Você procura se proteger. Se ele for se proteger, ele tem um limite que não a machuca.
Mas se ela for tentar se proteger, ela começa a machucar ele. Eu gosto de coisas práticas. Eu estou 30 anos tentando aprender a ser pregador. E estou me esforçando para servir o melhor jantar para você dessa noite. Para você que também está na internet. Toda vez que a mulher tenta usurpar a autoridade do marido, ela cria problema e confusão. Porque fica pesado para ela, não é a função dela. A função dela é... A gente já vai ver. Fica aí, os irmãos. Pode ficar aí, pastor, que já vou entregar para você. Efésios capítulo 5, verso 22 diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Qual é o papel do marido? O que Deus espera do marido? O que Deus espera do marido? Porque é fácil falar amar a esposa. Não, Deus espera sacrifício. Hoje eu quero quebrar em nome de Jesus uma maldição que o humanismo colocou, e a mulherada até diz: ai, que saco de ser submissa. O que é pior? Ser submissa ou se sacrificar? Gostei do silêncio. O que Deus espera das esposas? Mulheres sejam submissas. O que é submissa? Qual que é a missão desse cara? A missão desse cara, primeiro, é cuidar dela. Então, por favor, ajuda ele a te cuidar. Porque ele está tentando cuidar e você está indo para lá, saindo fora da cobertura dele. E eu vou do meu jeito, não estou nem aí para esse cabeçudo. E ele tem que sair correndo atrás dela para cobrir ela. Deus só quer uma coisa: entre na missão dele. Porque a missão dele foi entregue por ele, que foi entregue por ele. Porque dele, por ele e para ele. Irmãs, pelo amor de Deus, facilita nosso trabalho. Por quê? O que Deus espera dos maridos? Submissão? Não, de jeito nenhum. O problema é que, infelizmente, nós trocamos. E achamos que a autoridade... não é cobrir, mas a autoridade é uma espada. E transforma o que era para proteção em acusação e cobrança. Você tem que me amar. Você tem que se submeter a mim. Você tem que... Joelho aí. Fala aí. Eu me submeto a ti, Jesus. E assim como o Senhor foi para a minha vida, eu vou ser para a minha esposa. Vai, filho. Eu te dou autoridade sobre todo principado, potestade e tudo que atacar a tua família, tudo que atacar a tua esposa, tudo que atacar teus filhos, seus negócios, tudo que é seu, tudo que for atacado, eu te protejo. Eu assumo a minha responsabilidade e eu vou cobrir a minha casa. Fica de pé. Quanto a mim, eu não sei vocês. O mundo está perdido. Uns falam isso, outros falam aquilo. Mas eu tomei uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que significa isso? Eu tomo a minha autoridade. Eu tomei minha autoridade sobre esse ministério. Eu tenho que cobrir o pastor Wanderson. Eu tenho que cobrir o pastor Wagner. Eu tenho que cobrir vocês. Mas é responsabilidade de cada um assumir a sua responsabilidade e tomar, porque juntos nós faremos proezas, juntos nós vamos salvar milhares de almas nessa cidade, nesse vale, nessa nação e nas nações da terra. Diga: eu me levanto hoje e peço perdão por todas as vezes que eu quebrei a autoridade, que eu me levantei contra uma autoridade. Dá um passo para o lado, para frente e fala: eu saio da rebelião. Eu saio da síndrome de Satanás. Não é mais eu, mas é dele.
é por Ele, e para Ele seja toda a glória, todo o louvor, e você pode aplaudir o Senhor. Eu quero convidar você, segura aí o guarda-chuva. O pessoal da mídia tirou foto disso? Estou ajudando o pessoal da mídia. Está tirando? De longe? Venha de perto, irmão. Eu estou esperando eles também. Vem aqui para a luz. Vou ajudar o pessoal da mídia a fazer propaganda dos próximos cultos. Propaganda é tudo. Levanta um pouquinho, irmão, para aparecer sua cara. Isso, olha lá. Quem está comigo? Nos próximos 5 a 10 minutos, eu quero te convidar a adorar. Adorar como filha livre, como filho livre. Eu seria o último a poder pregar contra alguém. Eu fui muito rebelde. Aos 14 anos de idade eu disse para o meu pai e para minha mãe, eu sou um rebelde. Na mesa da casa dos meus avós. E meu pai deu um murro na mesa, rebelde por quê? Você tem tudo, te dou dinheiro, casa, comida. E eu me rebelei contra a autoridade dos meus pais. Isso trouxe consequências gravíssimas para a minha vida. Mas em tempo Deus me salvou. E em tempo eu pude honrar meu pai, pude honrar minha mãe. Honro meu pastor Azaf. Conheço Azaf desde 89. Fui honrar meu pastor Joelso. Felipe esteve comigo lá. Dei muito trabalho para os meus pastores e meus líderes. Por isso tem muita gente que me dá trabalho. Amém. Plantio e colheita. Mas eu não me arrependo, em nenhum momento, no dia que eu assumi a minha posição de autoridade. Porque é uma responsabilidade que eu tenho. Eu já reclamei para Deus de muita coisa, mas nunca da autoridade que Ele me deu. E quando eu estou falando de autoridade, estou falando de responsabilidade. Nunca foi um peso para mim jejuar. Nunca foi um peso para mim orar, interceder, guerrear. E não é. Porque a autoridade do Senhor vem com um fardo e um jugo leve e suave. E eu queria que nos próximos minutos a gente adorasse. Como filha livre, como filho livre. Deus já te perdoou. Se você de verdade está pedindo perdão hoje, por quebrar a autoridade, Deus te restaura e restaura a autoridade na tua casa. Deus restaura a autoridade no teu negócio. Deus restaura a autoridade para acelerar todas as profecias em teu favor. Quem está comigo? E à medida que você fizer isso, eu convido você a selar essa palavra com oferta. Porque Deus está aumentando a sua autoridade em áreas que você nem imagina. E Deus vai começar a acelerar os processos. Sexta-feira, eu fui atacado de todos os jeitos. Achei que ia ficar doente, mas fui abençoado também. E hoje, uma pessoa que tinha ficado de me dar uma palavra na sexta, me mandou um áudio. Na hora de começar o culto, quando eu estava orando de manhã. E eu só fui ouvir a 1h, porque eu não fico ouvindo mensagem no meio do culto. Essa pessoa, me perdoa, era para eu ter te dado uma resposta, mas estou junto, estamos dentro e vamos fazer. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele não desampara nenhum justo. Mas quem é você para ser justo? Eu sou justo pelo sangue do Cordeiro. Quer reclamar, vai reclamar no tribunal do céu. Quer reclamar, vai reclamar para Deus, que me justificou e te justificou. Não é porque eu sou bonzinho, é porque Jesus pagou o preço por mim e por você. E eu convido você então a selar nesse altar com uma oferta hoje a sua retomada de autoridade. Nenhum dos teus filhos vai se perder. Seus netos não vão se perder. Nenhum dos seus vai se perder. Ah, mas está muito difícil. Ei, Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus, Ele não gosta de coisa fácil. Coisa fácil Ele deixa para a gente. O impossível Ele faz. Então vamos adorar. Comece a adorar, fecha os teus olhos. E à medida que o Espírito Santo tocar em você, traga a tua oferta, traga teu dízimo, sela isso no altar. Pastor, já ofertei, mas estou com vontade de ofertar de novo. Vai.